E aí, meu povo, como é que vocês estão? Meu nome é Amanda, sou arquiteta e corretora de imóveis e hoje a gente vai falar sobre os melhores bairros de São José, Santa Catarina. É muito importante que você que está buscando comprar imóvel nessa região fique nesse vídeo para você entender quais são as especulações imobiliárias, o que a gente tem de oferta. Hoje eu vou focar no bairro, no geral, mas pretendo trazer bastante conteúdo depois sobre empreendimentos de cada bairro, de cada região, de forma bem setorizada para você ficar por dentro e saber escolher da melhor forma possível. Então fica nesse vídeo que vai ter bastante coisa legal, tá bom? Sei que você tá ansioso pra caramba para tirar esse peso da tua cabeça, de escolher um bairro, entender um pouco melhor sobre a cidade. Mas antes, não esquece de me seguir aqui no canal, de curtir, de comentar. E nas outras redes, meu arroba é entreamanda. Me segue lá no TikTok com reacts muito legais, opiniões muito sinceras. E no Instagram ali, também trazendo vitrines excelentes de imóveis para vocês. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui nessa tela, em algum lugar aqui na edição, vou colocar para vocês onde fica São José, né? Para quem ainda não conhece, tem gente que vai vir aqui no canal e já mora aqui em São José, às vezes está fazendo um upgrade, se mudando, né? E precisando ali entender um pouco para onde fazer essa migração. Mas tem pessoas assim como eu que vão vir de outros estados e não conhecem nada e às vezes vão até fazer a compra de um imóvel de forma online e precisam conhecer um pouco melhor a região. São José é uma cidade grande, tá, gente? Assim, digo territorial, então ela é bem espaçosa, ela tem bastante bairros, mas ela fica do lado da ilha de Florianópolis, a famosa Ilha da Magia, e que hoje está super aquecida em relação ao mercado imobiliário. Isso faz com que o metro quadrado lá na ilha fique muito mais caro do que o metro quadrado de São José, só que também não tanta diferença. Por quê? Porque é um coladinho ali do lado do outro e a gente sabe que se um valoriza, o outro também tende a valorizar. Mas muita gente que vem aqui para a ilha, passa férias e depois quer morar para cá, acaba se assustando com o valor do metro quadrado de lá e acaba perdendo as esperanças de vir morar e ter a qualidade de vida que aqui oferece. Não sei se vocês sabem também, mas aqui é uma das cidades mais seguras, São José, Santa Catarina, a gente tem esse lugar um pouco mais estruturado, né, do que em outras regiões. Inclusive, como eu vim de São Paulo, eu senti isso na pele, né, de entender realmente que aqui é um lugar diferente. Para cá, eu entendi que eu poderia ter uma vida mais tranquila em relação a mexer em celular na rua, em passear de noite, ter uma casa com portão baixo e assim, ser tranquilo. Então é claro que não isenta a cidade de ter situações, mas é muito diferente de outras regiões que a gente já sabe como que funciona, tá? Aqui eu setorizei em 3 principais setores, e aí eu vou dizer aqui, são focados em regiões nobres e centrais, regiões intermediárias consolidadas e vetores de expansão, tá? Dentro da região nobre e central, a gente tem o bairro Cobra Sol, Campinas e Praia Comprida, que são mais próximos do mar, né, da beira-mar de São José, e que permitem você ter mais vista e mais acessibilidade para comércios, bons colégios, hospitais. Então, assim, você está realmente numa região central que já está bem mais valorizada pela questão de vista, que aqui é um ponto que conta muito nessa região. Só que assim, como Campinas e Cobra-Sol, por exemplo, tem crescido muito, a gente tem muitos prédios já na região. Então, quando você olha para o lado, você vê prédio. Quando você olha para frente, você olha para o prédio. Então, meio que já começou a ter essa coisa de cidade grande, onde nem todo lugar que você vai comprar, você vai ter uma vista privilegiada. Quando você começa a ir mais próximo do mar, da beira-mar, o metro quadrado sobe bastante, consideravelmente, porque você vai estar comprando ali o direito de ter uma vista. E ainda assim, sujeito a futuramente ter algum projeto na frente que tampe a sua vista, a não ser que você pegue um terreno que vai ter uma vista exclusiva garantida, e isso vai aumentar bastante o valor, tá? Aí a gente tem as regiões intermediárias e consolidadas, que são Barreiros, Areia e Roçado. Arquitetura, né, quando a gente estuda urbanismo, a gente chama isso de acupuntura urbana, que são pequenos centros que vão se formando para a necessidade de cada bairro. Então, Areias, Roçado, eles já têm pequenos centros onde você nem precisa sair mais do seu bairro para resolver alguma coisa no centro da cidade. É óbvio que nem tudo vai se resolver dessa forma, né? Mas já tem supermercado, já tem farmácia, já tem escola. E o que o pessoal gosta muito desses bairros, né, de Areias e Roçado, é que o metro quadrado é um metro quadrado mais baixo, porém a gente consegue ainda ter esses acessos fáceis
a Floripa, porque fica perto da BR, fica perto de uma avenida principal que a gente chama aqui Avenida das Torres, e aí você consegue se locomover com muita facilidade. Tirando esses bairros, a gente tem os vetores de expansão, que são Forquilhas, Forquilinhas, Potecas e Bela Vista. Eu também colocaria ali nas regiões intermediárias o bairro Nossa Senhora do Rosário, que fica bem próximo da BR, próximo de shopping, e tem valorizado bastante. Mas como fica do outro lado da BR, acaba também tendo um metro quadrado um pouco mais barato do que os que ficam ali naquele centro principal que eu falei para vocês. Os vetores de expansão são lugares mais longes, de fato são mais longes, e estão se desenvolvendo. Então nem tudo chegou lá ainda, tem bastante lote, tem bastante terreno, tem bastante galpão sendo construído, loteamento novo, mas que tem um grande potencial. Inclusive o Shopping Continente, que é um dos maiores shoppings que a gente tem na região, fica bem mais próximo de Forquilinhas ali do que as pessoas imaginam. E imagina quando essa região realmente começar a crescer, começar a pegar atração, o quão valorizado vai ficar os imóveis e a acessibilidade, né? Então, cara, tu mora ali, mora num lugar legal, porque lá tem bastante casa legal sendo construída, sobrados, assim, com uma estrutura boa, perto de shopping, perto de hospital. Então, quem tem visão consegue apostar nessa região para um futuro e com metro quadrado muito menor do que nas outras regiões. Vamos falar sobre os metros quadrados agora? Sem se aprofundar muito, mas eu acho que já vai dar um bom parâmetro para você conseguir fazer essa escolha, tá? Os lançamentos, porque assim, aí vamos falar de uma coisa muito importante, tá? Quando a gente fala de lançamento imobiliário e quando a gente fala de casas prontas, né, imóveis prontos, que já foram comprados por alguém, que a gente chama do mercado de terceiros, a gente tem que entender que existe uma variação de preço de metro quadrado. Não quer dizer porque que você comprar na planta vai ser mais barato o metro quadrado do que um imóvel de terceiro. Pelo contrário, o imóvel pronto costuma ser mais barato o metro quadrado do que o imóvel que ainda está na planta. Qual que é a diferença, né? A gente também depois faz um vídeo mais completo sobre isso, mas a grande questão é que o imóvel na planta te permite ter um pagamento mais facilitado para quem ainda não tem uma entrada formada, para quem ainda precisa construir um perfil ali para fazer o financiamento. Então, o imóvel na planta é muito mais competitivo em relação a isso e muita gente se encaixa melhor nesse cenário, certo? Então, quando a gente fala ali da região central, a principal região que eu falei para vocês, a gente tem uma média de valores dos imóveis na planta de 10.500 a 14.500. Lembra que eu falei para vocês que quanto mais perto do mar, mais caro? A gente tem empreendimentos aqui que ultrapassam esses 14.500. A gente tem empreendimentos de alto padrão que chegam a 19 mil metros quadrados perto da praia, tá? Perto do mar, na verdade, que ele não chega a ser uma praia, né? Quando a gente vai ali para o intermediário, regiões que já são um pouco mais desenvolvidas, mas ficam um pouco mais longe desses centros urbanos, a gente tem esses centros mais, assim, tradicionais, consolidados e cobiçados, né? A gente tem ali uma variação de 8.200, 9.800, podendo chegar até 10.500 reais, tá? Os imóveis na planta, 12 mil reais, porque também tem a variação da tipologia, né? Do que a construtora vai entregar, se é uma construtora de médio, alto padrão. Nessas regiões menos centrais, que ainda estão se desenvolvendo, é muito normal que as construtoras também não apostem tanto em empreendimentos de alto padrão. Então, a gente tá falando aqui de médio para baixo padrão, tá? E quando a gente vai para os empreendimentos mais afastados, das regiões mais afastadas, que eu falei para vocês que é Forquilhas e Forquilinhas, a gente tem ali um metro quadrado a partir de 6.800, 7.800, 8.000. Às vezes a gente vai encontrar o mesmo valor de um empreendimento em Areias lá em Forquilinhas. É super normal, que nem eu falei para vocês. Dispara o valor de acordo com a tipologia também. Então, às vezes o empreendimento oferece mais coisa, tem um nível de acabamento melhor. Então, é importante vocês entenderem isso. Mas, em resumo, se você precisa de algo mais barato, que caiba no seu bolso, a gente precisa ir para zonas menos desenvolvidas. E quando eu falo menos desenvolvidas, é porque não tem tudo que a Central tem e não tem tanta proximidade com a ilha de Florianópolis. Mas eu já morei lá e eu, assim, não passei nenhum perrengue, tá, galera? Eu acho que é super legal vocês conhecerem pessoalmente para vocês verem que é um lugar ainda com bastante potencial de crescimento, mas que também já tem muita coisa agregada, tem seus mini centros ali com mercados bons, ótimos, né, atacadistas, tem UPA, tem 1 milhão de coisas assim que podem te ajudar e te auxiliar no dia a dia, que não faz falta nenhuma você precisar ir para o centro, tá?
Agora, obviamente, quando a gente vai para para bairros mais desenvolvidos, a gente começa também já a ter problemas um pouquinho com o morador de rua, é uma coisa que está começando a acontecer aqui em Floripa, em São José. Eu acho importante falar para vocês que eu não acho que isso deva afetar a escolha, mas eu acho que é preciso entender que uma cidade que está crescendo, se desenvolvendo muito, e que começa a ter uma demanda muito grande de comércio, de prédios e tudo mais, tende a desenvolver um pouco isso, sabe? A política pública aqui, eles tentam ao máximo ficar de olho nisso e evitar. Mas eu vi, nesses anos que eu já tô morando aqui, que tem um pouco dessa demanda aumentando, principalmente nos bairros mais centrais, que é ali Campinas e Cobrasol. Mas que acontece mais no período da noite, assim, de se proliferar, de você ver um pouquinho mais. Durante o dia é tão movimentado, com tanto comércio, com tanta gente, com tanto trabalho, com tanta demanda de pessoas, que praticamente você não enxerga isso, tá? Mas é importante vocês visualizarem essa situação. Bom, eu acho que já consegui esclarecer um pouquinho para vocês os principais bairros. Tem vários outros bairros aqui próximos que ficam mais ou menos dentro desses setores. Eu acho que eu posso organizar isso dentro do material e disponibilizar o PDF para vocês, se vocês tiverem interesse, me manda no comentário aqui. E precisando de ajuda, é claro que vocês podem contar comigo. Como eu disse no começo do vídeo, eu sou arquiteta, então eu tenho uma visão muito legal sobre a estrutura dos empreendimentos no geral, então acabamento, acústica, se a planta ela é favorável ou não é, se ela te auxilia no dia a dia ou não. E eu também, agora atuando como corretora de imóveis, tenho desenvolvido bastante esse conceito de mercado, entendendo cada vez mais, além da vivência que eu tenho morando aqui na cidade. Acredito que eu possa auxiliá-los ali na escolha da melhor forma possível. Aqui vai ser uma série de vídeos especificamente sobre São José e a parte continental. Depois pretendo fazer um pouco ali sobre Palhoça, Pedra Branca, mas acredito que a gente vai destrinchando vídeo a vídeo para não ficar muito cansativo. E aí, no final vocês vão ter um material completinho, então quem estiver mudando para cá, manda para a pessoa que quer morar aqui, ou aquele colega que está comprando apartamento e fica, putz, eu moro hoje em Barreiros e eu queria ir, sei lá, para Campinas, não sei, mas assim, ou então já aconteceu muito aqui comigo, né? Mora em Barreiros, paga um aluguel altíssimo e quer se mudar para Areias para pagar comprar algo e pagar um pouco mais barato. Vem entender comigo, vamos tirar essas objeções da frente, vamos tentar trabalhar o que cabe dentro do seu bolso, trazendo o melhor cenário para o seu dia a dia. Eu tenho certeza que eu vou poder te oferecer esse auxílio de forma bem consultiva e bem interessante. Beijo e não esquece de me seguir aqui no canal.